Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a segunda menininha de uma série que eu estou produzindo. Então, aqui nós temos o risco completo. Esse daqui é o vestido de crochê, sugestão, tá? Nós vamos pintar o vestido da menina. Se você sabe fazer o crochê, não precisa pintar o vestido. Você pinta só bracinho, cabeça e pezinho e costura o vestido aqui. Se você não sabe, então você pinta o vestido que você vai ter a menininha do mesmo jeito. Hoje nós vamos começar pelo ramo de flores que tá atrás da menininha. E os bracinhos e os pezinhos. E vamos ver o que dá tempo de fazer. Começando a trabalhar. Nós vamos começar aqui fazendo o fundo, um pratinho, um pincel número 6. Eu vou usar cinza lunar e amarelo limão. Esses dois. Olha, uma pincelada de água, só para deixar um pouquinho mais leve a tinta. Se você quiser, pode pôr o diluente ou o aquarela silk. Esse fundo aqui, olha, eu risquei agora, eu desenhei com lápis, então eu vou reforçar. No teu risco tá certo, tá? Ó, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem uma folha. Então, essa parte aqui, ó, do fundo, eu vou usar o cinza com um pouquinho do amarelo, o pincel tá sujo. E vou basicamente preencher. Você viu que tem cabinhos aqui, mas a gente passa por cima de tudo. Depois você vai olhar no teu risco, você vai ver onde estão os cabinhos e vai colocar. Quando chego aqui, ó, nesse cantinho, começo com um pouquinho do amarelo limão. E só vou fazer mais um pouquinho aqui, não vou contornar a flor. Pro lado de cá, olha, já vou limpando o pincel aqui, ó, com um pouquinho do amarelo limão também. Tá vendo? Ficou bem escuro, clarinho, clarinho. Essa parte aqui também, eu trouxe até aqui, ó, o meio da flor com o cinza. Aqui eu já vou limpar o pincel. E o meu pincel tá sujinho com o amarelo limão. Ó, preservei aqui essa bolinha, que é um botãozinho. Acabou-se a tinta do pincel. Agora eu venho do lado de cá. Aqui ainda tenho uma entranha, então ainda vou pôr um pouquinho do cinza. Vou contornar a pétala bem direitinho. Porque se eu perco o risco, depois eu posso ter problemas. Tá vendo? Fechou aqui. Um pouquinho no cantinho, um pouquinho no cantinho. Aqui, olha, basicamente só vou colocar um pouquinho do pincel sujo com amarelo limão. Esse cantinho aqui também. Só pincel sujo com amarelo limão. Aqui assim também. Viu como fechou aqui, ó, a ideia da sombra? Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza, porque esse escuro que vai pelo meio, para ficar uma composição boa, assim, meio curva, eu tenho que crescer um pouquinho aqui, onde tem os cabinhos. Olha, só vou fazendo sujeirinha, olha como a linha aqui do escuro cresceu. E aqui eu tenho a ponta da folha e tem um fundinho, que eu vou pôr um pouquinho também. Isso. Vou fazer isso do lado de cá também. Olha, aqui nessa área, aqui fica bem escurinho. Vou sumindo aqui, ó, a altura da folha já sumi com o escuro. Aqui pra baixo também, só até aqui na pontinha da barra da saia. Perto da folha aqui, ó, já vou passando pro amarelo.
É só para ter a ideia de que o ramo passa por trás da menina. Aqui em cima também um pouquinho do amarelo, perto do botão, na ponta da folha. Pronto. Essa folha que eu já vou fazer, eu vou usar assim, ó, verde oliva do lado de cá. Não vou fazer uma folha muito elaborada. Sépia do lado de cá. Menos sépia. É só para dar uma base aqui, para dar uma escurecida. Eu vou usar o amarelo limão. Ó, coloquei no meio, puxei para lá. Desse lado, coloco na borda e puxo para dentro. Lavei meu pincel, vou usar o marfim só para dar algum detalhezinho. Em cima do amarelo limão, ele ilumina, fica bem bonito. Bem arranhado. Já com o verde oliva, eu vou preencher aqui esse, é quase que um coraçãozinho. Agora eu vou pedir para você fazer uma coisa. Pegue um pincel aparado, número 4. Pegue uma pinceladinha de tinta com verde oliva, coloque ali. Você viu que desse lado não tem tinta, desse lado tem. Então, o que eu faço? Olha, eu pego a tinta assim, eu vou fazer aqui, ó, o cabinho com o pincel número 4. Aqui, a gente tem uma porção de cabinhos. Eu vou pôr um pouquinho do sépia também. Peguei tinta só de um lado. E eu já vou deixar esses cabinhos aqui prontos. Com o pincel grande. Tem uma série deles. Você pode, inclusive, cruzar alguns. A gente tem um fundo. Não vai cobrir o fundo, tá? Mas a gente já vai deixar pronto. Olha, alguns saem assim, um pouquinho para fora do fundo. Enfim, aqui vai ficar assim, tudo riscadinho. Agora, você pode pegar um pouquinho do marfim. Do mesmo jeito, olha, só tenho tinta desse lado, desse não tenho. Ponho a tinta pra cima e eu vou fazer alguns cabinhos. Olha, eu tô iluminando. Vou aproveitar e vou iluminar aqui esse botãozinho. E já vou colocar um pouquinho de branco com a pontinha do pincel. Olha, 2 apertadinhas de pincel aqui, 3. Pronto, já tenho o botãozinho da margarida. Agora eu vou passar pro lado de lá e vou fazer aquelas folhas, depois você me acompanha. Perceba que eu pintei as folhas da forma que eu pintei de cá, eu fiz os cabinhos e tem algumas folhinhas assim, que eu só peguei um pouquinho do verde oliva, aqui tem uma, ó, e dei uma pincelada, depois dei uma pincelada com um pouquinho do amarelo, limão, e uma pinceladinha menor com um pouquinho do marfim, só para iluminar um pouquinho. Olha, tem algumas, no risco tem algumas folhinhas dessas. Agora nós vamos para a margarida. Pincel número 2, aparadinho, curtinho. Olha, aqui eu já vou deixar aquelas 2 pinceladinhas, porque esse é um botãozinho. Aqui eu já fiz o botãozinho, mas eu vou colocar 3 pinceladinhas também. Você vai me perguntar, mas Lu, a tinta branca em cima do pano branco, não tem problema, porque depois nós vamos crescer um pouquinho o fundo e vamos separar aqui, vai aparecer. Verdinho, iluminar com um pouquinho do amarelo limão, um pouquinho do marfim.
Agora que tá pronta essa parte, a florzinha. Cinza lunar é a cor que eu vou usar para fazer a sombra. Você tá vendo que as pétalas chegam até embaixo. Eu quero que você faça isso aqui, ó. Começando de baixo, você vai dar uma pinceladinha onde tem o risco. Olha. Põe a pinceladinha bem em cima do risco. Agora você, com o pincel limpo, ó, faz assim. Dá uma puxadinha. Com o pincel limpo, o que eu quero dizer, sem excesso de tinta, porque eu não lavei. Eu coloquei o cinza e agora eu tô dando uma puxadinha assim pra fora. Agora você lava o pincel. Você vai pegar a tinta branca. Você vai dar uma pinceladinha deixando a tinta só de um lado e vai pôr na ponta. Olha, vai puxar pra dentro. Na ponta e puxa pra dentro. Olha só, olha como esse cinza ali de baixo vai fazer um contorno. E a gente puxando o branco, aquele cinza, ele separa as pétalas. Agora, faça o possível. Chegamos no meio, vou começar aqui de novo. Aqui tem um pequenininho, outro. Olha, quando tem o cinza, mesmo que seja pouquinho, a gente consegue uma divisão entre as pétalas com a cor branca só. Tá vendo? Já ficou separadinho. Depois ainda tem um acabamentinho aqui. Eu vou fazer esse daqui agora para você ver também. Cinza, pouquinha tinta, começo daqui de dentro. Olha, aqui essa pétala compridinha ficou por cima, então eu vou sujar aqui a pétala de baixo. Vou colocar a tinta nos riscos que estão separando as pétalas. Aqui também tem uma por trás aqui. Uma bordinha. Sujo pra fora. E agora eu vou com o pincel cheinho de tinta, mas só de um lado. E vou puxando essa tinta de fora pra dentro. Você viu que não precisa ficar aquela coisa redondinha, preenchida. Aqui temos dois. Temos um lá atrás e depois uma outra pétala aqui na frente, ó. Não precisa ficar aquela coisa redondinha, bonitinha, certinha. Já vou aproveitar com o pincelzinho sujo aqui mesmo, já vou colocar o verde oliva aqui. Um pouquinho do amarelo limão, para ficar todo mundo igual. E um pouquinho do marfim. Esta daqui vai ser a mesma coisa, enfim. Preste atenção na viradinha, não é tudo estrelinha. Aqui tá reto, né? Olha, retinho. Quando chega aqui, olha que começa a ficar curvo. Isso, siga com o cinza e depois principalmente com o branco. Você tem que perceber a pincelada. Olha, essa daqui tá por trás. Ela vai ficar escurinha toda essa parte. E aqui tá curvinho. Presta atenção na maneira que você vai dar a pincelada de branco depois. É isso que vai fazer com que a margarida fique bem natural, assim, ela não vai ficar redonda, estrelinha, todas elas. Limpo meu pincel. E agora vamos colocar o branco. Pego só de um lado, vou começar aqui. Olha, essa daqui ela tem um biquinho. Então, eu vou dar uma pincelada pra cá e vou dar uma outra pincelada pra cá. Olha, aquele escurinho ali do meio eu posso deixar. Aqui também vou colocar de 2 pinceladas. Esse daqui já tá um pouquinho mais escondidinho, vai uma só. Aqui eu tenho uma que começa bem em cima da pétala dessa de cá. Olha, ela vai fazer uma
curva. Aqui também. Aqui eu tenho duas que estão por trás. Essa eu posso passar por cima. Aqui eu tenho uma pequenininha, ó, que ficou assim meio curva. Aqui eu tenho uma mais larga, que uma pincelada com o meu pincel número 2 aqui não vai dar. Então, eu tenho que dar duas pinceladas. Olha, isso é questão de treinamento. Você precisa treinar, que você vai conseguir fazer. Essa daqui tá gorda também, olha, duas pinceladas. Essa daqui também vai pra lá. E essa daqui, ó, ela tá por trás, ela tá retinha. Só vai o branco aqui. E essa, ela tá assim, ó, meio atravessada. Pronto. Eu vou fazer mais essa daqui pra você ver. Porque essa tá olhando pra cá. Olha, aqui é onde eu vou começar colocando o cinza. Separando. Essa é a parte da frente, no caso. Aqui é onde tá saindo o cabinho. Mesmíssima coisa. Olha, eu vou separar com o cinza. Preste atenção, assim, em quem tá por trás. Aqui tem uma sozinha. Aqui tem uma por trás e assim tortinha, olha. Sempre em cima dos riscos, onde tem a separação das margaridas, você deve colocar o cinza mais forte. Depois suja, para não ficar aquela cor parada. Eu tô sujando porque eu não tenho praticamente tinta no pincel. Quando vou trabalhar com o branco, eu lavo, pego ele bem limpinho. Vamos começar aqui. A do meio, vou puxar para os dois lados. Acabou minha tinta do pincel, pego mais um pouquinho. Fica sempre uma sujeirinha assim de cinza, não faz mal, tá? Essa sujeirinha faz parte. Porque a gente precisa de uma sombra, por isso que a gente colocou o cinza. Venho nesse daqui, pouca tinta, vou pegar mais uma segunda vez. Deixo aquele escurinho ali. Aqui. Essa tá meio por trás daquela, ó, então eu não vou chegar com o branco até embaixo. Primeiro eu tenho que fazer essa daqui, a pontinha dela. Parte de baixo mais branquinha. Agora eu posso fazer essa daqui. Posso fazer essa aqui. Você viu que eu deixei aquela? Porque ela tá por cima. Eu volto nela depois. Aqui. Agora eu venho nessa, ó, ela tá por cima aqui. E desse lado, só um pouquinho. Vamos preencher os dois miolinhos com amarelo ouro. Preencho inteiro. Vou fazer assim. Olha, eu tô enchendo o pincel de tinta. Tá bem gordinho de tinta. E eu vou colocar aqui na borda de fora do miolinho uma camada de pontinhos. Esses pontinhos, eles não são assim 1, 2, 3, 4. Não, é assim, ó, salteadinho. Uma porção. E eu coloco sempre na divisão entre o amarelo e o fundo, no caso. Não em cima do amarelo. Saindo para fora. Aqui dentro tem esse semicírculo também. Olha, eu vou fazer assim pontinhos. Agora eu vou pegar o caramelo e vou fazer uma sombra. Essa sombra eu vou colocar aqui, ó, entre amarelo e sépia. Só na parte de baixo. Ó, não vou cercar inteiro. E para finalizar, eu pego o branco
E vou fazer, tá vendo aqui, ó, ela tem 2 espaços. Aqui embaixo do escurinho, eu coloco uma carreira de pontinhos, só que eu vou fechar aqui em cima com o branco. Tá vendo? Aqui, ó, o branco sobe um pouquinho para cima do caramelo. E aqui ele desce um pouquinho para dentro, aqui, ó, do amarelo, dentro do sépia. Pequenininho, mas acho que deu para ver bem. Vou fazer a próxima aqui. Começo com o sépia. Aqui, ó, entre o amarelo e o cinza, para fora. Bastante pontinhos. Você pode até, nessa hora que está fazendo isso, você pode até puxar alguns assim, ó, bem de leve. Vou puxar aqui também, separando um pouquinho mais as pétalas. Se você não quiser fazer com o sépia, você pode pegar o cinza e fazer isso. Alguns risquinhos. Sépia também aqui dentro, meia lua, pouquinho. Caramelo aqui, a parte do cabinho, o cabinho tá saindo aqui, ó, então o caramelo vai aqui. Entre cada cor, lave o pincel. E agora um pouquinho do branco aqui. E esse branco eu fecho aqui. Às vezes, depois que ele seca, a gente tem que pegar o pincel zero e fazer assim, olha, algumas linhas. Tá vendo como isso dá diferença? Olha que legal. Aí você meio que define quem ficou por cima e quem ficou por baixo também, com essa pinceladinha. Esse risquinho aqui, se você tira inteiro, dá pra você pôr numa toalhinha também, você pode aproveitar o risco. É só você grudar essa parte nesse restinho de cá e você vai ter um risco sozinho. Pronto. Vamos encher os bracinhos com salmão bebê. Depois você vai pegar um pouquinho de jatobá, bem pouquinho, e vai fazer uma sombra aqui dentro. Daí você vai pegar um pouquinho e vai tirar o excesso no pratinho, vai ficar com muito pouco, para fazer bem aqui, ó, em cima do risco, tá vendo? Não é com pincel zero, tem que ser com pincel grandinho, eu tô usando pincel 2 aparado. Pronto, agora o bracinho do lado de cá, também, eu vou preencher com o salmão bebê e vou fazer a sombra com o jatobá. Do mesmo jeito, a parte de dentro aqui um pouquinho mais escura e a parte de fora aqui bem em cima do risco, a sombra bem clarinha. Ó, tirei bem o excesso de tinta do pincel, pego um pouquinho, coloco aqui, essa parte aqui também do vestido, e vou subir aqui, olha, essa parte de dentro fica mais sombreada. Aqui um pouquinho. E agora, só com um pouquinho de tinta, eu vou passar bem em cima do risco. Foi demais aqui, então eu volto com um pouquinho do salmão bebê. Para fazer um equilíbrio, olha. Agora, aqui embaixo, nós temos dois pedacinhos de pezinhos, que também coloco o salmão bebê. Esses pezinhos aqui e os bracinhos, como você já deve ter percebido, são iguais. E eu vou fazer todas as menininhas assim. Olha, um pouquinho de sombra de jatobá aqui nessa linha,
porque tá separando aquela perninha dessa. Embaixo do vestido, um pouquinho também. Vou esfumaçar essa tinta. Esse pezinho de trás, ele tá mais escuro, porque ele tá na sombra, né? Isso aqui vai levar um pouquinho menos de sombra. Mas nesse cantinho aqui, descendo, sumindo. Aqui tem que ficar clarinho, porque aqui esse tá por cima desse. Assim. Agora eu já vou trocar aqui o marfim e o sépia. O marfim eu vou colocar aqui, olha, no sapatinho. Não vou preencher inteiro, mas quase preencho inteiro. Já vou colocar nesse daqui também. Agora, eu vou completar aqui com sépia. Olha, nem lavei o pincel. Tô pegando pouquíssima tinta. Eu vou começar aqui. E vou fazendo uma sombra, arredondando no contorno de fora e aqui, ó. Esse pedacinho. Do lado de cá também. Quando chegar aqui, eu vou parar com sépia. Porque esse sapatinho tá em cima desse. Olha, agora, esse de trás tem que ficar bem mais escuro. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui na base. Limpo o pincel. Aqui, só um pouquinho, olha, não precisa chegar, porque aqui é uma área de luz, porque tá alto, a ponta do sapatinho. Então, só um pouquinho mais de sombra aqui no contorninho, embaixo e aqui que fica mais escuro. Vou lavar meu pincel, que tem um excesso de tinta. Um pouquinho para fazer aqui, ó, esse contorno. Quero fazer aqui do lado de cá também um contorno, tá vendo? Vai ficar bem mais fortinho. Uma esfumaçadinha, quero arredondar aqui, que ficou meio tortinho. Pronto o sapatinho. Agora eu vou preencher. Rosa chá. Eu vou preencher o lacinho. Perceba que esse daqui, olha, a metade do lacinho tá do lado de trás do sapato, daí tem o nozinho, aí que vem o outro lado do laço, olha. Assim. Vou pegar o pincel zero, o sépia, e eu vou fazer aqui, olha, 2 risquinhos para separar o nozinho. Vou puxar aqui o contorninho. Aqui tem uma curvinha. Aqui também. De dentro para fora, 2 risquinhos, de dentro para fora, 2 risquinhos. Lado de cá, a mesma coisa, lembrando que essa parte daqui do laço, ela tá por trás do pé, então ela fica só metade. Dois risquinhos pra cá e pra cá eu pus um só. Vou iluminar esse lacinho com pincel zero e um pouquinho do branco. Ó, 3 pontinhos. Vou puxar esses pontinhos assim, ó, pra dentro. Aqui uma pinceladinha e aqui um pouquinho só de branco. Do lado de cá, a mesma coisa, olha, eu tenho 2 risquinhos, então eu ponho branquinho aqui, branquinho aqui, branquinho aqui. Dou uma esfumaçadinha com o pincel, uma pinceladinha ali no meio
E aqui a mesma coisa, 3 pontinhos, uma esfumaçadinha e pronto, tá iluminado esse laço. Eu tenho a saia, olha, eu vou reforçar com grafite 6B, esse babado aqui. E posso até reforçar essas linhas, cada bico tem uma linha. Aqui, olha, eu tenho linhas assim, do franzido. Agora, eu tenho aqui, ó, escute o barulhinho. Branco com diluente. Ele tá bem aguadinho. Você pode fazer com aquarela silk, que dá o mesmo resultado. Olha, aparece bem, o branco fica bem assim, líquido, e aparece bem o risco, o desenho. Eu vou preencher toda essa área da saia com esse branco aguadinho, que você pode colocar ou umas gotinhas de água, ou aquarela silk, ou diluente. Então, é só você diluir um pouquinho o branco. Olha, eu tô usando um pincel número 10, sem aparar, para poder espalhar melhor e mais rápido. Agora, nós vamos usar o cinza lunar. Vou deixar aqui o pratinho do lado, porque eu vou tirar uma pincelada e colocar aqui no pratinho. Aí, eu tiro um pouco do excesso da tinta e eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essa linha? Então, eu vou colocar o cinza embaixo, tá? E vou fazer assim, ó. Vou puxar ele. E eu tô fazendo mesmo é uma sombra. Aqui pertinho fica bem escuro, tá? Olha, bem escuro. Aí eu puxo essa tinta pra baixo. Vou marcar aqui. Vou fazer a segunda etapa. Coloco a tinta e puxo reto assim pra baixo. Terminei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, tá vendo essa linha? Você vai pôr tinta cinza aqui, ó, na saia, e vai puxar normalzinho. Só que onde tem a linha, você vai puxar mais. E vai dar uma esfumaçada. Olha. Onde tem a linha, você põe mais. Mas não deixa assim essa listra. Você vai tirar aqui o excesso dos lados, olha. Aqui, bastantinho. Puxo. E aqui você puxa uma linha com mais tinta, dá uma esfumaçada pro lado. Ó, tô trabalhando com pincel assim, ó, de pé. E não na largura, assim, ó, de pezinho, de ponta. Pra ficar bem franzidinho. Aqui embaixo, todo biquinho aqui, ó, também tem uma parte que tem um risco. Quero que você suba um pouquinho de tinta. Sem chegar em cima, tá? É uma pincelada. E dá uma esfumaçada do lado. Deixa a mão bem leve. Essa parte de baixo aqui também, ó, tem esses biquinhos, você vai pôr um pouquinho de tinta. E vai dar uma esfumaçada pros lados. Agora você vai pegar, eu tô trabalhando isso daqui com o pincel número 6. Eu vou pegar o rosa chá. Ó. Pincel cheinho na ponta. Você viu que tem a área branca. Eu vou fazer assim, ó, um batidinho. Tá vendo? Com um pincelzinho de pé. Eu vou acompanhar essa curvatura do vestido.
você vai colocar esse batidinho na área branca. Pode voltar assim, ó, não tem problema. Não, se você colocar em cima do cinza, o rosa chá vai perder a cor, ele vai ficar meio roxeado. Então, coloque só na área branca. Olha, um detalhe. Agora, você vai voltar daqui e vai fazer uma segunda camada. Sem misturar com a de baixo. Se tiver dificuldade, treine um pouco num outro paninho. Mas acredito que ninguém vai ter dificuldade de fazer isso aqui, não. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, olha, em cima do branco e depois uma segunda camada sem misturar uma na outra. Essa área e essa área aqui da borda, você vai fazer aqui, ó, em cima do branco, mas já vai cobrindo o risco do lápis ali, ó. Vai batendo em cima e pode ficar assim crespinho. Vai ficar assim. Vou terminar o meu. Olha como está ficando. Vocês podem fazer até aqui e nós continuamos numa próxima aula. Essa foi a primeira parte. Vocês podem pegar o risco gratuitamente na minha página Sonalu Pinturas e podem começar a fazer. Na próxima aula vamos concluir.